para Jesus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 1. Nós vamos meditar a partir do versículo 1. Lembrando, quem estava aqui domingo passado, por favor, levanta as mãos. Quem conseguiu ouvir a mensagem de domingo passado, pelo menos mais uma vez, levanta a mão, por favor. Muito poucos. Vou pedir isso a você. Por favor, ouça a mensagem de domingo passado. Ouça. Muito pouca gente entende, muito poucas pessoas entendem sobre o sacrifício de Jesus. Geralmente, quando nós ouvimos o sacrifício de Jesus, você fala do sofrimento de Jesus, então você só tem aquela visão do sofrimento carne, do sofrimento, a dor na carne, né, da crucificação, da violência sofrida. Então todo mundo tem essa visão e está muito longe de ser unicamente isso. Essa dor é a menor. Essa dor é a menor. A dor da crucificação, a dor do espancamento, das chicotadas, do espinho cravado na sua cabeça, das suas mãos, seus pés perfurados, essa não é a dor maior que Jesus sofreu. Então, para que você possa entender um pouco mais acerca do sacrifício de Jesus e o que representa o sangue de Jesus, e quando nós temos o sangue de Jesus, Deus consegue ver. Olha para mim agora, e eu vou olhar para você. Os olhos de Deus penetram o nosso interior. Os olhos de Deus sabem tudo o que acontece na sua mente e no seu coração. Os olhos de Deus conseguem ver tudo o que está acontecendo dentro de você nesse exato momento, nos milímetros, centímetros, no mais profundo, lá na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ele consegue ver tudo isso. Mas quando estamos cobertos com o sangue de Jesus, é a única coisa que os olhos do Senhor não penetram. Se o sangue de Jesus está sobre nós, se estamos cobertos com o sangue de Jesus, então a única coisa que ele vê é o sangue. Amém? Não vou voltar essa mensagem, mas eu estou pedindo pela profundidade, pelo quanto é importante, porque o que nós falamos a semana passada, a mensagem de hoje só é um complemento em relação à mensagem de domingo passado. E nós precisamos olhar com outros olhos para o sacrifício de Jesus. Nós precisamos olhar com outros olhos, porque é o exemplo, alguns dos exemplos que nós demos no domingo passado, falando quando alguém está num processo de santidade, quando alguém está em plena comunhão com Deus, quando ele comete um erro, quando ele comete uma falha, que ele sabe que esse erro é grave, que essa falha é grave, que o pecado que ele cometeu é grave, a dor na sua alma é maior do que a dor na sua carne. Sabe aquela situação que a pessoa ele comete algo que a dor é na alma, a dor é lá no profundo, a dor que ele sente é muito pior, a angústia, a tristeza, a aflição de alma que ele sente é muito maior. Então, quando uma pessoa ele está em pecado ou comete um pecado e ele não está habituado com esse pecado, quando uma pessoa está em maldição ou entra uma maldição na vida dele, se eu perguntasse assim para você, se eu perguntasse quem já sentiu angústia de morte, aquela angústia que tudo perdeu o sentido, tudo perdeu o prazer na sua vida, aquela angústia que te consome, que tudo perde a razão,
tudo perde o sentido, muita gente levantaria as mãos. E aí, se eu dissesse assim, por que isso? Você diria, uma escolha errada que eu fiz, um erro que eu cometi, um pecado que eu cometi, ou uma maldição que entrou na sua vida. Então faz com que isso você sinta, tenha esse sentimento horrível, que nada faz sentido, que nada tem prazer, a dor é na alma, a dor é interna e não na carne. Então, quando nós falamos do sacrifício de Jesus, Jesus recebeu o pecado de toda a humanidade de uma só vez, por isso ele bradou em alta voz, por isso ele gritou em alta voz, por isso o Senhor virou o rosto e não suportou olhar para o Senhor naquele momento. Então, imagine o que é, se você recebe a maldição de alguém, a maldição da sua família, vem uma influência negativa sobre a sua vida, ou se você recebe uma maldição contraída por uma atitude sua mesmo, a dor é tão grande. Agora imagine o do Senhor Jesus, que recebeu da humanidade inteira de uma única só vez, todo o pecado da humanidade, toda a maldição que estava sobre a humanidade de uma única só vez. Imagina a dor, porque ele não conhecia o pecado. Quando você não conhece algo, quando a pessoa está habituado com o erro, é uma coisa. Quando a pessoa está habituado, quando a pessoa não conhece o pecado, é igual quando você comete um erro a primeira vez, e esse erro é grave. Você sente uma dor na sua alma imensa. Amém? Então, isso é um resuminho que eu fiz, bem pequeno, da palavra da semana passada, falando sobre a importância do sangue de Jesus. Todo o peso, toda a importância espiritualmente que há no sangue de Jesus. João 1, pode alternar os obreiros, tá? João 1, versículo 1. No princípio, ele era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus. Diga comigo, ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas, diga comigo, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. De quem nós estamos falando? De Jesus. De Jesus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, diga comigo, que ilumina todos os homens, que é Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Diga comigo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, diga comigo, deu-lhes o direito de se tornarem, o que está escrito ali?
Os quais, isso lembrando de uma coisa importante, este é mais um daqueles versículos que deixam claro que nem todos estão na qualidade de filhos. Alguns estão na qualidade de criaturas, outros somente aqueles que creram no sacrifício, no nome do Senhor Jesus, estão na qualidade de filhos. É importante que você tente, assim, com toda a lucidez, porque a maioria das pessoas vivem única e exclusivamente uma, diga comigo, religião. Nós não vivemos uma religião. Nós não vivemos uma religião. A grande maioria das pessoas vivem uma religião. E como tenho dito, religião são milhares e milhares e milhares e milhares no mundo. Milhares e milhares. Dizem que são mais de 10 mil. É possível que seja até mais do que isso. Nós não vivemos uma religião. E é importante que o entendimento sobre o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus e o nome de Jesus faz toda a diferença na tua vida. Faz toda a diferença na tua vida. Porque nós, enquanto crianças, nós podemos ter direitos. Se coloque na posição de uma criança que é herdeira de algo glorioso, de uma riqueza extraordinária, de um poder extraordinário, só que enquanto criança, ele é herdeiro, tem direito, mas não toma posse. Não toma posse. Preste atenção nisso. Porque, enquanto crianças, meninos imaturos, espiritualmente nós não passamos de crianças espirituais. Temos direito, o direito é nosso, só que se eu pegar uma criança que está aí sentada no meio da igreja, enquanto criança, ela tem direitos, mas quando ela vai tomar posse e fazer uso daquilo que é seu? Quando? Supostamente, quando atingir a maioridade e, dependendo do caso, também não toma posse. Tem isso também. Ok? Amém? Então, preste atenção nisso, porque nós somos herdeiros de algo glorioso, mas nós precisamos entender, ter discernimento. Quando uma pessoa não tem discernimento, alguém vai governar por ele, vai administrar por ele. Quando alguém não tem a palavra, você sabe que a palavra discernimento não é simplesmente esse discernimento que nós estamos falando aqui, que muitas vezes a pessoa, é só você olhar uma pessoa que ela tem problemas mentais, ela é chamada na lei como uma pessoa sem discernimento. Ok? Amém? Então, é importante que você entenda, porque o teu entendimento faz toda a diferença na tua vida. O teu entendimento e o teu discernimento faz com que tudo aquilo que foi conquistado por Jesus seja derramado sobre a tua vida. E aí é quando você para de fazer tanta força para dar fruto e você passa a dar fruto naturalmente. Tem árvore que não dá fruto. Tem árvore que tem que fazer uma força muito grande para dar fruto. E já tem árvore que dá fruto naturalmente, sem esforço. Amém? Então vamos lá. Os quais não nasceram por descendência. Volta o versículo anterior, por favor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, repita comigo em voz alta: deu-lhes o direito de se tornarem o quê?
Lembrando, fazendo uma observação importante, que crer nos leva, a fé tem ação completa, lembre-se disso. A fé não é aquela fé de crer na existência de um ser maior, de um Deus, de um ser poderoso, que tem um controle. Não é essa fé. Crer que Deus existe, você pequenininho já aprende. Crer que Deus existe, a maior parte das pessoas lá fora, elas creem. Mas quantos que essa fé, ela tem ação completa? Quantos que essa fé o leva a ser um praticante da palavra? Quantos que essa fé o leva a crer, passar pelas águas do batismo? Quantos levam que essa fé o levam a confessar publicamente a sua fé em Jesus? Porque muitos são aqueles que ainda a sua fé é anônima. Muitos a fé é anônima, 100% anônima, ninguém sabe. Inclusive muitos não querem que ninguém saiba que vem na igreja, tem ainda receio, tem ainda vergonha, tem ainda medo de como será tratado pela sociedade essa que não pode fazer nada por você. Sociedade esta que, se você estiver passando por um momento difícil, alguns vão fugir de você, outros vão atirar pedra em você, alguns vão chamá-lo de fracassado, derrotado. Aqueles mesmos que diz que você é um fanático, aqueles mesmos que dizem que você é uma pessoa sem discernimento, desprovido de inteligência, porque creu no Senhor Jesus, frequenta a igreja, vive uma fé, são os mesmos que te chamam de derrotado, fracassado, que foge de você quando você precisa. E não tenha dúvida disso. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Diga comigo, mas nasceram de Deus. Porque lembre-se que tem dois nascimentos. O nascimento primeiro é esse, o nascimento da carne. E lembrando que tem o segundo nascimento, que Jesus disse, é necessário nascer de novo. E o novo nascimento é um nascimento espiritual, o novo nascimento é um milagre, talvez o maior milagre dos dias atuais. Não é nenhuma cura, não é cura de câncer, não é cura de AIDS ou de qualquer enfermidade. O maior milagre hoje na vida de um homem é o milagre do novo nascimento, quando realmente o homem nasce de novo, uma nova criatura. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Lembrando, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça. Diga comigo, cheio de graça e verdade. Jesus é a graça, como temos falado tanto da graça, que é o favor imerecido de Deus. O favor imerecido de Deus, não por algo que tenhamos feito, mas o que Ele fez por nós. Ele é a graça e Ele é a verdade. Ele é graça e verdade, as duas coisas juntos, as duas coisas ao mesmo tempo. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, diga comigo, graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude, de todo o seu poder, e favor sobre favor.
graça sobre graça, favor imerecido sobre favor imerecido. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vou voltar aqui, volta ali, por favor. Diga comigo: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Falamos tudo sobre isso a semana passada, e que a lei, ela não era suficiente realmente para resgatar o homem, purificar o homem, quando nós falamos do pecado, quando nós falamos do cordeiro que se tornava substituto do pecado e da morte daquele homem, como nós falamos a semana passada. Então, não era o suficiente, mas a graça e a verdade, que nós sempre, é importante lembrar isso, que nós estamos no período chamado o período da graça, né? O período da graça, do favor imerecido de Deus, e lembrando que esse período da graça está chegando ao fim. É importante que se saiba disso, que esse período da graça está chegando ao fim. Essa porta, a porta da graça, vai se fechar a qualquer momento. Está aí todos os sinais bem claros e mostrando tudo isso, evidentemente, né? É claro, quem conhece a Bíblia vê acerca disso, lembrando de uma coisa, né? A vinda de Jesus, a volta de Jesus tem sinais. O arrebatamento da igreja não. O arrebatamento da igreja será uma grande surpresa para muita gente, viu? É importante que você saiba disso. A volta de Jesus, nós temos aí alguns sinais da segunda vinda de Jesus. Aliás, alguns não, muitos sinais da segunda volta de Jesus. Não haverá sinal do arrebatamento da igreja. O sinal que nós observamos agora são os sinais que o Senhor ele deixou claro acerca de quando estivesse próximo à sua segunda vinda. Agora, lembrando que a igreja será tirada antes. Isso parece uma loucura para aqueles que não entendem, né? Parece uma verdadeira loucura, mas como? Igreja tirada? Sim, igreja tirada. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Lembrando que o primeiro milagre que Moisés realizou foi transformar a água em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E também que deixa é algo muito especial para que a gente possa refletir, que o milagre de Jesus trazia um exemplo daquilo que viria a partir do Senhor Jesus, porque o vinho simboliza alegria, né? E lembrando também que nós falamos outro dia, que o quanto é importante, o quanto é forte o milagre que todos veem como algo muito simples de ter sido feito, né? Que foi o milagre da transformação da água em vinho, e às vezes a gente fala, Jesus transformou a água em vinho. Então, nós falávamos, não, é muito mais forte do que isso, é muito mais forte, porque se você parar para pensar, quando uma pessoa, o dono de uma vinha, né, e alguém que confecciona, que produz vinho, qual é o processo? Quanto tempo ele leva para produzir um vinho? Ele tem que preparar a terra, ele tem que plantar. Quanto tempo leva para poder começar a colher? Depois que ele colhe aquele fruto, ele espreme, passa pelo processo. E quanto tempo leva de envelhecimento aquele vinho? Quanto tempo leva na confecção de um vinho de altíssimo nível? Anos. E ele transformou a água em vinho em fração de segundos, o que levaria anos e anos para acontecer. E outro dia eu coloquei aqui um cientista falando sobre isso, que não há uma explicação para isso,
que para fazer essa transformação, a transformação dessas moléculas e etc., era necessário um pequeno reator atômico para poder produzir e transformar isso. A ciência diz que sabe, reconhece, mas não sabe como explicar. Ela reconhece esse milagre, mas não sabe como explicar de onde viria tanto poder para transformar a água em vinho. E algo que a gente lê e parece tão simples, né? Foi tão fácil, tão simples a transformação. Então, isso mostra que Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando o sangue de Jesus está em nós, quando realmente nós somos nascidos de Deus, então Ele acelera processos na nossa vida. Há uma transformação, Ele transforma a nossa vida da água para o vinho. Ele transforma coisas que levariam anos para acontecer, Ele pode fazer em frações de segundos. Ele vem para trazer alegria, Ele vem para trazer uma unção nova, uma alegria nova às nossas vidas, fazer aquilo que levaria ou talvez nunca aconteceria sem o Senhor, mas Ele pode fazer através dessa nossa fé, desse nosso novo nascimento, do crer, do sangue de Jesus está em nós. As coisas acontecem num processo, numa rapidez surpreendente, sobrenatural. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou. Diga comigo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Nós só conhecemos a Deus através de Jesus. Nós só conhecemos a Deus através de Jesus, e ninguém vai a Deus senão através de Jesus. É importante que saibam disso também, porque dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não. De onde tirou isso? Aonde está escrito isso? Um só caminho, um só, Jesus. Acabou, fora dele não há. Era o dia João 19:31, era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vou dar uma parada aqui. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado. Diga comigo, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, porque era sagrado, é isso que eu quero dizer e mostrar a você, o quanto a religião cega. Eles crucificaram Jesus, fizeram toda aquela maldade com Jesus, e eles estavam preocupados com o sábado. Eles estavam preocupados porque no sábado, como é um dia sagrado, então eles não queriam deixar que aqueles que foram crucificados, que permanecesse no dia sagrado ali. E os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, até porque você vê que a palavra é tão incrível, né? Que ela se cumpre nos mínimos detalhes, porque o profeta havia profetizado que nenhum osso simplesmente dele foi quebrado. Então, olha ali, terminou aí? Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu, diga comigo, sangue e água.
Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Vou voltar ao versículo anterior. A medicina diz que quando furaram na lateral do Senhor e saiu sangue e água, diz a medicina que quando se perfura o pericárdio e se perfura na lateral, supostamente quando o coração é furado, então sai sangue e água, sangue e o fluido que há nessa região, somente na perfuração do coração. E eu não entendo muito bem acerca da medicina, de anatomia e etc., mas quem tem um pouco de entendimento vai conseguir discernir isso, mas há o reconhecimento da medicina nesse sentido. Então, quando perfuraram a lateral de Jesus, não simplesmente perfuraram a sua carne, perfuraram o seu coração, que o que está de acordo também com a palavra, que o coração de Jesus foi rasgado, né? O coração de Jesus foi rasgado por nós. E esse sangue, o sangue significa a purificação dos pecados, e a água também a lavagem das impurezas. O sangue é a purificação dos pecados, e a lavagem, e a água a lavagem de toda impureza do homem. Então você vê que tudo tem um propósito muito especial, e a gente, se você diga comigo, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se nós não nos tornamos homens espirituais, é tudo muito estranho, é tudo muito complicado, nada faz sentido. Por isso que, para entender e discernir as coisas de Deus, nós temos que sermos homens espirituais, precisamos ter o Espírito de Deus, senão fica tudo uma loucura. Como pode? O que tem por trás de tudo isso? Por isso que eu estou pedindo, assista o culto, a mensagem de domingo passado, e depois ouça desse domingo novamente, para que isso te dê uma clareza muito grande, um entendimento muito grande do sacrifício de Jesus, e o que existe por trás de tudo isso, e o que reflete sobre nossas vidas hoje, o que isso traz de benefícios para a nossa vida hoje, agora. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste, diga comigo, autoridade sobre toda a humanidade. Jesus é autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna só vem através de Jesus. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Vou repetir, volta ali por favor.
Diga comigo: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso significa que Jesus sempre existiu. Amém? Quando olham para Jesus, às vezes, muitos têm esse entendimento que talvez Jesus tenha vindo só agora. Na verdade, volto a dizer, a mensagem da semana passada traz a revelação, o porquê foi necessário que ele viesse, porquê ele passou por tudo que passou, para que se cumprisse a risca, nos detalhes, nas vírgulas, nos pontos, tudo que está escrito e toda a lei estabelecida. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar, diga comigo, da verdade. Diga comigo em voz alta: todos os que são da verdade. Quem não ouve? Você tem discernimento. Quem não ouve? Aqueles que não são da verdade. Porque todos que são da verdade, todos que são de Cristo, o ouve. Todos que são de Cristo, o ouve. Quem não o ouve? Quem não é da verdade. Quem não é de Cristo. 1 Pedro 2:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, diga comigo, no lugar de vocês. Diga comigo: Cristo sofreu em meu lugar, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Nós devemos seguir o exemplo e os passos de Jesus. É como eu disse, né? Bispo, isso tudo é muito complicado. Depende com o que estamos mais envolvidos. Se estamos envolvidos com as coisas de Deus, não. Se estamos mais envolvidos com o mundo, sim. Se estamos envolvidos mais com as coisas do mundo, tudo é muito doido, muito complicado. Se estamos envolvidos com as coisas de Deus, envolvidos com a palavra, envolvidos com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós temos clareza. Nós conseguimos ter revelação, entendimento, discernimento de tudo. Senão é tudo muito estranho, complicado, doido. Não dá para entender. E seguir os passos de Jesus seria uma coisa muito complicada, quando na verdade não é. É muito simples, mas não na carne, no espírito. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Vou repetir:
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Diga comigo, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Morrêssemos para o pecado, e é isso que nós devemos fazer. Morrer para o pecado e vivermos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo, diga comigo, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Como falamos a semana passada, na lei, o homem anualmente, ele tinha que comparecer diante do sacerdote, levar o cordeiro como substituto do seu pecado, né? E tudo aquilo que nós falamos. E o ano que vem novamente, então, não era aquele ritual, não era suficiente para purificar o homem do pecado, do seu pecado. Então, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Uma vez por todas. Acabou. Através de Cristo acabou. Os justos pelos injustos. O justo pelos injustos. Diga comigo, aqui já responderia talvez algumas dúvidas. Diga comigo, o justo, porque ele é o único que não cometeu pecado, não conheceu o pecado, não cometeu erro algum. Pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Pode passar. Efésios 1,17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, diga comigo, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Volta ali, por favor. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, que é uma coisa que nós estamos orando muito nesse momento. Nós temos orado buscando sabedoria, revelação. Sabedoria, revelação. Sabedoria, revelação, discernimento, o favor de Deus, porque sem isso nós não teremos o pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento do Senhor Jesus é através do seu Espírito. Você sabe que nós vivemos no mundo, mas a verdade é que tudo que nós corremos atrás aqui neste mundo são as pequenas glórias, as pequenas riquezas. Tudo aqui é muito pequeno. Tudo aqui é muito pequeno. Por mais que você olhe e diga assim, não, mas o mundo é uma glória, é um glamour. Não, tudo é muito pequeno. São pequenas glórias, são pequenas riquezas. As grandes estão reservadas para nós, estão preparadas para nós. Tudo aqui é tudo muito pequeno, perto daquilo que vamos receber. Então, aqui, toda a glória, toda a riqueza são pequenas. E se nós não formos fiéis nas poucas ou nas pequenas, a Bíblia diz, quem vos confiará as grandes? Porque as grandes estão preparadas. Passa. Oro também para que, diga comigo, os olhos do coração de vocês sejam iluminados.
os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e, diga comigo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, diga comigo, debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Você sabe que o homem quando foi gerado, biblicamente o homem, a mulher, quando Deus criou o homem e se preocupou em criar posteriormente a mulher, né, se preocupando com a felicidade, com o bem-estar, com a solidão, né, que o homem não fosse só, e criou a mulher. Biblicamente a mulher foi tirada do lado esquerdo do homem, da costela. Ali foi, né, a criação da mulher. Então ela foi tirada do homem, se tornando, como o próprio Adão diz, carne da minha carne. A igreja também, sangue e água. A igreja, sangue e água, saída da lateral, através do sacrifício de Jesus, ali estava sendo gerada a igreja, através do sangue e da água que jorrou do Senhor Jesus, estava nascendo a igreja. A igreja não nasceu a partir da crucificação de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? A igreja e Cristo é uma só. Quando nós realmente estamos em Cristo, quando nós realmente cremos no sangue, cremos na crucificação, cremos no sacrifício de Jesus, quando nós realmente nos tornamos de Cristo, esse poder, essa autoridade, volta ali por favor, volta ali, diga comigo, muito acima de todo governo e autoridade, diga poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Passa. Deus colocou todas as coisas, diga comigo, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou, diga comigo, cabeça de todas as coisas para a igreja. Nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos um só com Cristo. Nós somos um corpo com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E automaticamente, quando nós cremos nisso, quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, quando nós passamos do sangue de Jesus em nossas vidas, eu creio, eu aceitei, é o Senhor da minha vida, eu creio de todo o meu coração, então eu me torno um só com Cristo, e eu me torno esse ser poderoso. Essa autoridade está sobre nós, esse poder está sobre nós, essa graça está sobre nós, e nós nos tornamos cabeça sobre todas as coisas. É isso que muita gente não entendeu.
É isso que muitas pessoas ainda não entenderam ou ainda não creram, para realmente levar com muita seriedade, tratar com muita seriedade a sua fé, tratar com muita seriedade o sacrifício de Jesus, tratar com muita seriedade a palavra do Senhor, porque quando nós cremos, Jesus, não sei, você se lembra que nós pregamos há um tempo atrás, agora recente, nós pregamos sobre José. Quem lembra da pregação de José? José, nós falamos nessa pregação que José é uma espécie de Jesus. Observe que quando foi colocado o patrimônio do capitão da guarda de Faraó nas mãos de José, José governou tudo e ele cresceu e prosperou em tudo. Posteriormente, Faraó colocou tudo que era seu nas mãos de José. E o Egito cresceu e prosperou de forma surpreendente e sobrenatural e se tornou a maior potência do mundo na sua época. Quando nós confiamos a nossa vida, o governo de nossa vida nas mãos de Jesus, confiamos tudo que é nosso nas mãos de Jesus, quando Jesus se torna o Senhor de nossas vidas, quando o Senhor governa nossas vidas, então tudo, pode ter tudo para dar errado, pode ter tudo para não fluir, pode ter tudo para não crescer, mas tudo cresce, tudo caminha, tudo prospera, tudo vai com perfeição, porque o Senhor está no governo de todas as coisas. Amém? Por isso você precisa aprender. Primeiro, Jesus tem que governar a sua vida, não é você o Senhor da sua vida, porque se você for o Senhor da sua vida, vai continuar os problemas que está, vai continuar os resultados que estão, vai continuar o fracasso que está, você vai caminhar, vai se iludir com um pouco, caminhando, parece que agora eu vou decolar, daqui a pouco está despencando novamente, agora eu vou decolar, daqui a pouco está despencando novamente, e a vida não sai do lugar. Quando chega lá na frente, que era para poder estar desfrutando de uma vida gloriosa, extraordinária, está recomeçando a vida. É o que acontece, essa história de muitos. Por quê? Porque Jesus não está no governo da sua vida. Assim como quando Potifar colocou tudo nas mãos de José, ele prosperou como nunca, ele cresceu como nunca, tudo deu certo. Assim como o Faraó colocou tudo nas mãos de José, e a partir dali o Egito se tornou a maior potência do mundo, cabeça entre as nações. Assim é quando o Senhor governa nossas vidas, é quando realmente nós colocamos tudo nas mãos de Jesus e confiamos, seguimos. Lembre que o reino de Deus, ele começa aqui. Lembre-se que o reino de Deus é onde Deus, diga comigo, tem o seu governo. Se Deus governa a sua vida, você começa aqui a desfrutar do reino, aqui, das pequenas, porque as grandes virão. A glória que está preparada para nós é muito superior, é muito maior do que esta terrena, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, volta ali por favor, está faltando alguma coisa aí. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, diga comigo, o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão
até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. É importante que você entenda isso. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão, da criação. Primeiro homem, até o de Moisés. A lei continuou pecando, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, mas herdou, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação. Diga comigo, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Se através do pecado de um só, tanta desgraça, tanto sofrimento, mesmo para aqueles que não cometeram o pecado semelhante ao de Adão, mas o homem, a partir daí, se tornou pecador e também maldito. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez maldito, Ele se fez maldição em nosso lugar para nos resgatar da maldição. Então, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, diga comigo, muito mais a graça de Deus, isto é, diga comigo, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Muito mais, através da graça do Senhor. Por que é importante que a gente leia sobre tudo isso e fale sobre tudo isso? Para chegar onde você quer. Que tudo que eu estou fazendo aqui, eu não estou te contando história não. Tudo que nós estamos fazendo aqui, eu não estou te contando história, eu estou te mostrando o que significa todo o sacrifício de Jesus, o que traz de benefícios todo o sacrifício de Jesus. E começando, porque se há uma coisa que muito poucas pessoas se preocupam, é justamente com a eternidade. Muitos estão muito pouco preocupados com isso. Esse é um grande erro, porque você faz uma poupança, você adquire patrimônios, você faz uma previdência, tudo pensando na sua velhice. Mas tudo bem, esse corpo, ele é perecível, ele vai durar 100 anos, no máximo 100 e pouquinho, mas o homem interior, que é o verdadeiro, que é o que nós não estamos vendo, ele é eterno. E qual é a previdência que você está preparando? Porque essa que você está preparando, que está lá no banco, ou os imóveis para a sua velhice, essas ficam, nenhuma delas vão. Você não vai levar nenhuma delas daqui. E o que nós estamos fazendo para a eternidade? Qual o investimento que nós estamos fazendo? Porque é um erro muito grande se pensar, porque biblicamente, que morreu, acabou, morreu, para onde vamos? Não, morreu, biblicamente há dois caminhos, somente dois, e um é a única alternativa que nós cogitamos, é a única. Mas, tudo bem, se muitos não gostam de pensar na eternidade, então eu vou tirar a eternidade como se a nossa vida fosse somente se resumir a esta terra. Você quer que tudo funcione bem? Tudo está aqui. Você quer que tudo caminhe, você quer ser cabeça em tudo? Tudo está aqui. Se você não entender isso, você vai viver simplesmente uma religião, vai ser mais um religioso,
que vai estar fazendo igual os judeus fizeram com Jesus, fazendo atrocidades, rejeitando a Cristo e preocupado com rituais. Tem preciso guardar o sábado é santo, mas matando o Salvador. É isso que a religião faz. Às vezes a religião faz as coisas mais loucas que você possa imaginar, como nós vemos aí no mundo inteiro, as loucuras que as pessoas fazem em função da religião. Então eles estavam ali matando Jesus e preocupados com o sábado, porque o sábado era santo. Não é uma loucura isso? Eles estavam matando o Salvador, querendo quebrar as pernas do Salvador, mandando uma lança na sua lateral e furando o seu coração, crucificando numa cruz, e estava preocupado com o sábado, que é o que muitas pessoas hoje estão preocupadas, com rituais, simplesmente com rituais. Então, se eu tirar a eternidade, você quer que tudo funcione bem? Quer que Jesus seja como José na sua vida? Quer que tudo caminhe bem, que tudo funcione bem, que tudo cresça, que tudo prospere, que essa graça sobre graça, favor sobre favor seja derramado sobre a tua vida, porque primeiro nós temos o favor de Deus, depois nós temos o favor dos homens. Se você tem o favor de Deus, você terá o favor dos homens. Se você não tem o favor de Deus, você não terá o favor dos homens. E quando eu falo favor, não é esse favor, queria te pedir um favor. Nós estamos falando da graça, do poder. Nós estamos falando do favor imerecido, mesmo sem merecer, do Senhor. Então tudo isso que nós falamos, como eu disse, o sangue de Jesus, ele apaga os nossos pecados. Quando o Senhor olha para nós, ele não vê pecado, ele vê sangue. O sangue de Jesus cobre o pecado dos homens. Por isso é tão importante saber acerca do sangue de Jesus. Por isso é tão importante aceitar o sacrifício de Jesus, o sangue, porque quando o Senhor olha para nós, ele não vê pecado, ele vê sangue, o sangue de Jesus, que cobre os nossos pecados. Quando nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos um só, nós saímos dele, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Imagine você, se você vê um corpo passando sem cabeça por aí, se aparecer para você, o que você faz? É assim que nós caminhamos sem Cristo. Somos uma anomalia. Imagine um corpo passar diante de você sem cabeça. O que você faria? Correria dele, né? Nós sem Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, nós somos um só com Ele. Nós nos tornamos um só com o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa glória é nossa. Por isso é tão importante entender sobre tudo isso, porque nós nos tornamos poderosos, nós nos tornamos autoridade. Você sabia? Por isso que nós sempre alertamos, cuidado com o que sai da tua boca, porque quando você se torna igreja, quando você se torna quando a graça, a glória do Senhor, o poder, o favor imerecido do Senhor está sobre você, quando um inimigo ele profere palavras pesadas sobre a tua vida, você já viu quando o cachorro ele senta no terreiro e ele fica olhando para o céu, olhando para a lua e latindo, ruivando, já viu? Foi meio vira-lata esse, né? Vou fazer um mais robusto aqui, mais potente.
né? Não vou fazer não. Você entendeu o raciocínio, né? Não, mas eu estou falando do inimigo, não estou falando de nós, né? Então é latidinho, chula mesmo. É a mesma coisa que nada. Quando o inimigo profere palavras, maldições, palavras negativas, é como se fosse um cão latindo em direção à lua. Ele fica latindo, não vira nada, e a lua continua grandona e brilhando lá. Amém? Ela continua brilhando, resplandecendo. Mas você precisa ter cuidado com o que você fala acerca da sua própria vida, das palavras que saem da sua boca, porque aí já não é uma palavra qualquer, aí tem um peso violento. Quando você fala, quando você profere palavras, já não é como um cão latindo para a lua, já é algo que tem poder. Por isso, vigie com as suas palavras e aprenda a usar as suas palavras a seu favor. Palavras que te abençoam, palavras que proferem bênção sobre a tua vida, palavras que trazem bons resultados para a tua vida, que traz crescimento. Por isso que a Bíblia diz que por tuas palavras você será justificado e por tuas palavras você será condenado. Aquilo que sai da tua boca é o que vai se cumprir. Amém? Quem entendeu? Fique em pé, por favor. Entretanto, vai lá, volta ali, só para concluir a leitura. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus, diga comigo, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, repita em voz alta isso, por favor, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida, reinarão em vida. Sabe o que é reinar em vida? Isso principalmente para aqueles que estão esperando viver algo glorioso só na glória. Não, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. É autoridade, é poderoso. Passa. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração.